Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um vídeo do canal Edão Palmeirense. E hoje, família, estamos aqui para falar um pouquinho do dia do Palmeiras, que foi um dia cheio, com um jogo de Copa São Paulo, terceira fase, falar um pouquinho do Andrés Pereira, falar um pouquinho das contratações que o Palmeiras está tentando acertar no mercado agora de transferências e falar um pouquinho do jovem garoto Alan da base Alviverde. Então vamos lá, hoje tivemos o jogo da terceira fase da Copinha na Arena Barueri, Palmeiras contra o Flamengo de Guarulhos. O jogo terminou empatado em 1-1 no tempo normal, válido pela terceira fase da Copa São Paulo. O gol do Alviverde foi marcado pelo atacante Sorriso. Na disputa de pênaltis, o Palmeiras venceu novamente, assim como ocorreu na segunda fase contra o Vitória. Só que dessa vez foi uma disputa insana, um placar final de 13-12, onde até os goleiros foram obrigados a bater pênaltis e ambos converteram. E quando voltou a série, o Flamengo acabou perdendo a sua segunda cobrança, decretando a classificação alviverde para as oitavas de final da Copa São Paulo. Mais uma vez o Palmeiras não foi bem, não demonstrou um futebol legal, criou oportunidades, mas peca muito ao finalizar. Perdeu um pênalti hoje no final do primeiro tempo, quando já estava 1-0, podia ter feito 2-0, praticamente mataria o jogo. Na volta para o segundo tempo, o primeiro lance da partida, um gol inacreditável perdido, se eu não me engano, pelo volante Fábio. Um cruzamento pela direita, a bola passou e o Fábio sozinho, praticamente sem goleiro, chutou por cima do gol. Um momento assim conturbado, que eu vou dizer, porque o Palmeiras está falhando muito defensivamente nessa Copa São Paulo. Mais uma vez o goleiro Aranha veio a falhar no jogo. O Palmeiras levou o gol de empate numa bola cruzada, uma bola que foi um chute, despretensioso, atravessou totalmente a área do Palmeiras. O gol passou a bola na mão do goleiro Aranha e ele não conseguiu fazer a defesa. Parece que não acreditou, não viu que tinha o atacante do Ituano nas costas do defensor do Palmeiras. Do Ituano não, desculpa, do Flamengo, e acabamos tomando o empate no tempo normal, o que levou a decisão para os pênaltis. Na decisão por pênaltis, o Aranha se redimiu, depois de várias cobranças. O goleiro do Palmeiras fez a defesa, muita bola, ele errou o canto, nem sequer acertou o canto, que às vezes aquele acertou, tinha a possibilidade de fazer a defesa, mas acabou, vamos falar assim, não existe falha em pênalti, na minha opinião, mas acabou deixando de fazer a defesa em cobranças assim, que pareciam fáceis para a defesa. Mas o importante é que classificamos para as oitavas de final. Teremos pela frente um jogo agora muito duro contra o Ituano. O Ituano vem 100% de aproveitamento na Copa São Paulo, 5 jogos, 5 vitórias. É uma boa equipe, uma equipe que joga um futebol legal, joga um futebol para cima. Vamos ver se o Palmeiras consegue se superar novamente e a gente chega às quartas de final da competição. Muito provavelmente esse jogo das oitavas de final da Copinha vai ser no sábado. Ainda não está decidido o horário, mas eu acredito que seja no período da manhã, por causa que o Palmeiras no sábado mesmo, também na Arena Barueri, recebe a equipe do Mirassol pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Agora eu vou falar um pouquinho do Andrés Pereira. Ontem, logo no começo do jogo, no clássico contra o Santos, ele acabou sofrendo uma lesão no seu ombro esquerdo, passou por exames, ele foi substituído ontem, jogou apenas 10 minutos, passou por exames hoje no período da tarde lá no Palmeiras e foi diagnosticado uma lesão no seu ombro esquerdo. Não é uma lesão grave, não é um caso cirúrgico, mas Andrés Pereira vai ficar afastado aí dos gramados por mais ou menos 30 dias. Para ele se recuperar dessa lesão no ombro até começar a transição física novamente, está apto para defender as cores do Palmeiras no Campeonato Paulista, começo de Campeonato Brasileiro e até mesmo na Libertadores. Falar agora um pouquinho das contratações que o Palmeiras está tentando fazer, está tentando reforçar o seu elenco para a disputa dessa temporada. Voltar a falar dos 2 jogadores, que é o John Arias, hoje no Wolverhampton da Inglaterra, e falar do Thiago Almada hoje no Atlético de Madrid da Espanha.
Ambos jogadores interessam ao Palmeiras. O Palmeiras mantém contato com o staff dos jogadores, mantém conversas, porém as negociações são muito complicadas para chegar a um desfecho positivo para o lado alviverde. Envolve muito dinheiro. Hoje o John Arias é avaliado em 22 milhões de euros, que foi o que o Wolverhampton pagou ao Fluminense. Isso colocando já metas na equipe da Inglaterra. Então, no mínimo, o Wolverhampton para negociar o John Arias é 22 milhões de euros hoje. Mesma coisa com o Thiago Almada, por 50% do valor do passe do jogador, o Atlético de Madrid está pedindo 20 milhões de euros. São quantias elevadas, mas o Palmeiras é firme, continua firme na disputa por esses jogadores e esperamos ter um final feliz para a gente ter um elenco forte, um elenco com reforços apto para disputar todas as competições agora em 2026. De mais concreto não tem essa informação, o Palmeiras negocia, tenta achar a solução para contratar esses jogadores para reforçar o seu elenco. Mas nada de 100% de certeza ou 100% de garantia que eles virão ao Palmeiras. E falar um pouquinho também do menino Alan, decidiu o clássico ontem, fez o gol com o passe do Flávio Lopes, vitória contra o Santos, 1-0. Vem jogando bem desde o ano passado, foi muito importante naquele jogo contra a LDU, na classificação para a final da Libertadores. Um garoto rápido, um garoto de drible fácil. É o que o futebol brasileiro precisa, é que o Palmeiras precisa, tanto que o Palmeiras recusou uma proposta de 35 milhões de euros do Napoli da Itália, dá mais ou menos ali 220 milhões de reais pelo Alan. Ontem mesmo na entrevista o Abel falou sobre essa negociação, onde que o Palmeiras recusou a proposta, que não é o momento para vender o garoto, o momento de afirmação no time, é um momento que o Palmeiras precisa muito do Alan, porque não temos no nosso elenco hoje um jogador com as características do Alan. É lógico, é muito dinheiro envolvido na proposta, talvez o Napoli ainda volte com uma proposta ainda maior do que já foi oferecido ao Palmeiras, acima dos 35 milhões de euros, mas tem gente que concorda que deve vender, tem gente que não concorda. Eu, na minha opinião, quero deixar claro aqui que esse não é o momento para vender o Alan. Espera mais um pouco, espera o garoto se desenvolver um pouco mais com a camisa do Palmeiras. Talvez na janela de transferências, no final da temporada europeia, talvez possa aparecer uma negociação muito mais vantajosa com o Alan se desenvolvendo melhor com a camisa do Palmeiras. A janela de transferências aqui no Brasil ela se encerra no dia 3 de março. O Palmeiras tem até o dia 3 de março para inscrever qualquer atleta que vá contratar nesse período. Depois disso, só mais no meio do ano, quando abrir a janela europeia. O caso do Alan seria para sair, né? Então, no caso, poderia ser agora, poderia ser no meio do ano, mais no final do ano. Mas esperamos que o Alan permaneça e ajude o Palmeiras a conquistar agora o Campeonato Paulista e bem no Campeonato Brasileiro, Libertadores e todos os campeonatos que vamos disputar esse ano. O vídeo hoje foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para cada dia mais estar trazendo um conteúdo legal e bacana para todos vocês. Um forte abraço, tamo junto e avante palestra!